Meu nome é Vitória Giovana. Eu sou o Felipe Braga. Meu nome é Thiago Meirelles. E nós somos o Pó Direito! Gente, nunca a gente vai trocar essa chamada? Não, tá bom. Eu acho ela brega, mas Não, ok, dá né? trabalho No pra problems, pensar. é. Primeira vez que eu prova. ouço, acho que tá bem legal. O Olha aí. convidado que puxa saco, a gente faz o quê? Chama Dá uma de novo. caneca. Olha aí, ó. Olha Canequinha aí, top. canequinha. Top. Faltou um C, mas tá É, ótimo. Não, Não, a não, próxima vez você avisa seu pai e sua mãe que não é Lucas é normal. Que não, É precisa, Lucas. não precisa inventar. pra quê? Italiano com brasileiro dá nisso. Não, Meu amigo inventa. Mas quem que é italiano? E Luca. Sério? Ah. Olha, ele é italiano. Mas Parlo italiano. tô falando que meu pai inventou essa história do italiano. Mas Mas tu- eu tenho descendência italiana, sim. Tem mas quem? No mas teu inventou. taravô? Não, é o próximo. Agora esse ano sai minha cidadania. Graças a Deus. Tá jogando na minha cara que ele é italiano sim. Sai daí. Não, ainda não. Ainda tenho- não. Quase italiano, ele é Quase quase italiano. Mas, ó, hoje a gente tá aqui com a presença ilustre do Lucas Canizares, que é uma pessoa que super engraçada, vocês já podem sentir aí. E ele vai conseguir. Lucas. Mas enfim, mas o sobrenome você fala, Canizares. Canizares. Olha, acertei. É top. Enfim, ele veio aqui para contar um pouquinho sobre o direito imobiliário, sobre o que ele faz, um pouquinho da trajetória história dele dele. e a realidade dele, que é o mundo dos imóveis e, enfim. Arquitetura, um Agora, pouquinho, e dos né? empreendimentos aí de prédios e tudo mais, que a gente aqui já conhece um pouco, mas a gente quer passar para vocês. Mas então, Lucas, conta um pouquinho quem é você, o que fez você escolher arquitetura, a sua trajetória e quem é você hoje, com 34 anos. Quase 35. Quase Show de 35. bola. Mas, primeiramente, obrigado pelo convite. Acho muito legal. 3 advogados jovens aqui fazendo diferença na cidade e levando conhecimento para o público. Acho muito interessante. Eu fico muito feliz em participar. E, para iniciar, tudo na construção tem a ver com o direito. Tudo que a gente faz. Porque é uma relação de consumo. Né? Ela pode ser uma prestação de serviço, ela pode ser uma contratação em que você tem um escopo ali, só uma prestação de serviço, ou ela pode ser uma venda de um produto. E ela entra no Código de Defesa do Consumidor, numa negociação, ou ela entra numa lei da incorporação, que é algo mais específico, que rege os empreendimentos imobiliários. Sim. Vou contar um pouquinho da minha história antes, para depois entrar nesse assunto, tá? Show de bola. que é na parte de vocês. Que vocês vão... Estou aqui para aprender também. A gente vai Por favor. aprender com ele. E, então, assim, eu sou natural de Londrina, Paraná. Meus pais vieram para cá em 86. Meu pai veio para cá em 86. Minha mãe ficou grávida em 87 e eu nasci em 88 lá. Mas meu pai já estava aqui. Então, eu me considero rondoniense, né? Porque você veio muito novo, eu vim né? muito novo. Então, eu cresci aqui. E tenho um irmão, que eu acho que a maioria conhece, mas é bom falar, porque se na rua... Se tiver na rua, fala, ih, tu tava lá no Pó parecido? Direito e não É era. parecido? Entendeu? É o irmão gêmeo, né? Que é engenheiro. Então é tipo os dois. Sabia que os dois... Todo mundo Gêmeo, veio tu de eleição. tu me quebra. Calma aí, calma olha aí. eu, Não, pô. calma aí. Calma aí. Tava indo tão bem. Tava indo Ei, tão bem. Perus. Calma. Deixa eu falar. Eles dois, todo mundo diz que parece. Então, Lucas, você que é novo aqui, que tá vendo eles, Rapaz. talvez, às vezes, pela primeira ou segunda vez, se parece ou não os dois? Como não? É uma desonra se tu falar que Fala a parece. verdade. É pra falar que desonra. sim ou não? Gosta de se parecer? Eles ou não? odeiam, mas é você Não, que eu fala acho o que que não. você acha. Eu acho que não. Quem que Muito bom. qualquer diferença? Eu não, gente, de verdade, de tantas pessoas compararem vocês, eu comecei a achar que vocês se parecem. Ai, é loucura. Eu tô falando sério. Comparar com esse cara. Olha a testa. Tem entrada, tem Não, entrada. não. Aí não vale, não vale. Tem que... Mas Tá enfim, tão bem. aí teu irmão é gêmeo idêntico, né? Idêntico isso. E aí a gente foi pra... Aí ele fez medicina. Não. 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 Mesma área Ele ainda? é engenheiro, trabalha comigo. Gente, eles se completam. A Então, um gente- fez arquitetura, Caraca, outro velho, é engenharia. Eu vou contar essa estratégia. Foi estratégico também. É interessante. A gente nasceu já no meio da construção, porque meu pai é arquiteto. Certo. E ele foi um dos percursores aqui. Foi o primeiro escritório de arquitetura criado no estado de Rondônia. Foi o escritório do meu pai. Então, eu tenho muito orgulho dessa Manda trajetória um dele. abraço pra ele aí, né? Um grande abraço, um grande incentivador nosso. Acima de todo mundo, assim. E, então, ele deu muita força, mas nunca influenciou, assim, sempre foi de forma indireta. E em Londrina, desde quando eu ia passar férias, pequenininho ali, 10 anos, 11 anos, a minha família também tem uma construtora lá.
que foi uma das primeiras também, e tem uma longa data, que é do meu bisavô, era do meu bisavô. Passou para o filho e até hoje continua. Então tem mais de 35 anos de história. Então eu vivi um pouco dessa área, tanto vendo ali um pouco de fora, com meu pai acompanhando mais de perto, mas meu pai hoje e na época ele trabalhava mais em projetos, que é a prestação de serviços, né? E construção em geral. Então a gente sou formado em arquitetura, aí tenho mestrado em engenharia urbana com ênfase em sustentabilidade. Então eu sempre assim quis entender muito essa dinâmica da cidade, esse impacto que a construção e a implementação de novas estruturas na cidade causam no conforto, né, da vida, no conforto do ser humano. Então, eu estudei microclima, estudei temperatura a partir de materiais de asfalto, ciclovia, ciclofaixa, como a gente pode fazer. Hoje está muito em alta isso, né? E há 10 anos atrás, quando eu estudei, também estava iniciando esse processo. Não iniciando, mas foi quando eu conheci. Então, assim, hoje eu aplico isso a todos os projetos que a gente desenvolve. Então, esse cuidado com o produto, ele envolve principalmente pensar na pessoa, pensar em quem vai morar. Então, muita gente mais do que beleza, mais do que qualquer coisa, você pensa no conforto daquele morador que vai morar naquela casa ali, às vezes, por 10, 20 anos. E a estrutura, né, do impacto também na localidade e até da cidade, né? Exatamente. E aí a gente tem um impacto visual, a gente, né, que a gente modifica positivamente a cidade de alguma forma, tem um impacto que às vezes não é positivo, que o tráfego fica um pouco... Então a gente tem que ter meios de diminuir talvez esse impacto. Uma entrada aqui, outra entrada lá atrás. Exatamente. E aí vai... E revitalizar ali uma área da quadra para a gente ajudar para aquele setor, aquela área, ela se desenvolva. Então tudo isso é pensado. E quando a gente fala em um empreendimento mais à frente, né, a gente está falando em uma unidade que vai habitar 100 famílias, 150 famílias, às vezes 30, às vezes 200, depende do porte do empreendimento. Então, tudo isso, desde uma casa a um prédio, né, de 20 mil metros quadrados, a gente tem que pensar em como isso impacta. Ele vai impactar aqui uma família e numa casa, e a gente iniciou dessa forma. Em 2014 a gente retornou, montamos a ALT, Arquitetura e Engenharia. Hoje a gente continua com essa empresa. A esposa do Tiago, que é o meu irmão, ela atua na parte de interiores. Então ela complementa o escritório. Então, meu irmão, meu Deus, eles fecharam na família. Eles falaram assim, na família só entra quem fez arquitetura, engenharia, tem que saber alguma design coisa. de interiores, tem que ter alguma função. Tem esposa. O que tua esposa faz, meu amigo? Ela é arquiteta. Ela é arquiteta de interiores. Não tem nada a ver com ela. Então ela pelo menos uma se salvou do clã. É porque chega em casa e vai falar sobre o quê? Não, pelo amor de Deus. Ela cuida da família, é médica. Então ela cuida da família. Então tem que ter um equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio, Pelo menos gente. ajuda a gente. Porque chega no almoço, não sei o quê, tu não fez o cálculo certo, não sei o quê, não sei o quê. Aí vem a médica, calma, gente, é o remédio. Calma. Relaxa. Calma, gente, o remédio. O remédio. Toma remedinho, toma. O remédio. No caso dela é colírica, ela é oftalmo. Porque pra entrar na família do Thiago tem que ser psiquiatra, né, amigo? Bicho, sai fora. Mas então a gente retornou em 2014, montamos a empresa, iniciamos do zero, assim mesmo. Meu pai emprestou uma sala no escritório dele, onde a gente é hoje, onde a gente atua hoje. Isso. E aí a gente foi expandindo, foi crescendo aos poucos. Aí ele que teve que sair. Não, ele não saiu, mas a gente... Tô brincando. É porque, assim, vocês vão crescendo, de acordo com que vai crescendo, e quer não, gente, eu acho que a juventude, ela tá aí para oxigenar tudo. Claro. Para melhorar o ambiente. Então, melhorar o que já era bom. Então, as suas ideias, a sua forma de pensar. Por exemplo, você falou que você se especializou lá atrás. E lá atrás você já pensava em coisas que as pessoas estão ainda vendo como novidade hoje em dia. Então imagina, você fez toda uma plantação porque você já tinha essa visão. E tudo isso por conta da sua força de vontade, mas da juventude mesmo. Então, eu acho que é isso, a gente tem que oxigenar. Por isso que eu acho que nós três juntos somos importantes, porque
abrimos sempre portas para jovens advogados, porque a gente já somos ainda jovens advogados, estamos saindo aí, né, dessa jovem advocacia, mas, por exemplo, estagiário, a gente escuta, a gente faz reunião mensal com o estagiário para saber o que ele pensa, o que no mundo dele, que ele está vivendo, o que está acontecendo, para a gente nunca parar, nunca estacionar, Lucas. Sim, inclusive o podcast, tudo isso a gente vê como formas de a gente oxigenar o que já existe. Por exemplo, falar do direito com uma pessoa aqui, um advogado imobiliarista, a gente já fez. Deu super certo. Mas, falar com uma pessoa que é a pessoa que faz o empreendimento, né? Já é um outro impacto, é uma outra forma da gente impactar a vida das pessoas. E fora que você está aqui para ensinar também. A gente vai aprender com você nessa entrevista e nesse bate-papo. Então, acho que é esse daí o pensamento que as pessoas têm que ter. A gente nunca tem que achar que a gente, por exemplo, você daqui a um tempo já pega uns arquitetos novos, já pega um pessoal mais novo. Para estar o tempo para estar o tempo todo melhorando o que existe. E essa mudança que você comentou, essa oxigenação, ela é muito rápida hoje. Muito. A gente... Hoje, quem está saindo formado em direito está saindo com uma outra cabeça. Quem está saindo formado em arquitetura está saindo com outras ferramentas de software, de linguagem de trabalho. Inteligência artificial está aí, né? Tudo. Está saindo com outra estrutura. E isso é muito bom, porque isso modifica. A gente tem uma construção hoje que é arcaica ainda. Que é tijolo. Pois é. Né? Depois eu vou conversar isso contigo também. Consultoria. Consultoria, tá? É porque eu vi... Não, calma. Depois a gente vai conversar. Tá. Deixa ele terminar de falar da trajetória dele, que ele ainda tá na parte que ele roubava o escritório do pai dele. Bem breve. Alugava. Deixa eu ficar aqui, pai. Fica aí, meu filho. Pegou a mesa, Fica aí, depois... só não dá despesa. Mas aí a gente ficou numa salinha ali, foi aumentando, foi crescendo, graças a Deus, aos poucos, né? E hoje a gente está ali com a maior parte ocupada, porque sempre tem novas pessoas entrando. Sim. Então, a organização hoje já conta com Porto Velho e Joinville com mais de 100 colaboradores. A gente tem diretos, né? E aí indiretos ela se torna muito maior por conta das empresas que são terceirizadas. Sim. Então, tem um impacto muito grande. A gente tem um cuidado muito grande, de cultura da empresa, de passar semanalmente isso. Na verdade, mensalmente, mas diariamente a gente está ali reavaliando quais são os valores da empresa, mostrando para as pessoas, porque o principal é o cliente, o principal. Porque a gente vai entrar daqui a pouco no investimento, que o mercado imobiliário é uma ótima opção de investimento, de diversificação. Tem gente que só fica em mercado imobiliário, tem gente que diversifica. Eu sou a favor de tudo, cada um faz o que quer. E acho que é importante diversificar. Só que o mercado imobiliário ele tem uma possibilidade de ganho muito grande e consistente. E isso só é possível se, do ponto zero, que é a criação do produto, ele estiver no endereço certo, na localização correta, feito, projetado para persona, que a gente chama, para o público correto, e com a estruturação de negócio correta. Entendi. Isso não é pensando em retorno. Isso primeiro tem que pensar no cliente, porque o que vai gerar liquidez é o produto bem feito. Isso gera liquidez para todo mundo que compra, para todo mundo para a empresa, para os investidores, para quem vai alugar. Não adianta. A primeira coisa que acontece é isso. Esse ponto que inicia. Para terminar minha história, então, vivida, né? E chegar nos 34 anos, como você comentou, em 2018, você vê como é legal esse network que a gente está fazendo aqui. Meu irmão foi para Joinville, também participava a gente participa dos Jovens Empresários, junto com o Herbert, com todo mundo. E o Thiago foi para Joinville fazer pesquisa de um novo negócio. Também foi uma palestra da Associação dos Jovens Empresários. E, numa hora de descanso, ele foi numa academia lá e foi fazer CrossFit na época. Isso eu vou contar, porque é um negócio legal. Porque olha onde o negócio acontece. E o pessoal lá é bem receptivo e falou, tem um cara de fora que se apresenta todo mundo, faz aquela rodinha, se apresenta, sou o Thiago, sou aqui de Porto Velho. Aí, velho. Vim passar uma semana aqui, estou fazendo uma pesquisa, tal. Legal. Aí tinha um cara que estava fazendo, 2 pessoas estavam fazendo lá o CrossFit junto, que eram da construção. E aí, legal, beleza, prazer e tal. Aí no outro dia, encontrou de novo. Tava naquela febre, o Thiago estava
meio que viciado em CrossFit naquela época. É normal. Depois machucou Aquela um pouquinho, seita. aí... É uma E aí- seita, né, amigo? Não sei. Eu fiz já há muito tempo. Eu já Hoje fiz não- também, por isso que eu tô falando. Eu fiz, mas eu fiz só 3 meses. Nossa, então você foi pouco. Foi pouco. Mas aí é porque a gente vai pra emagrecer, né? Depois que a gente emagrece, a gente vai começando a ficar viciado. Fica Aí eu forte. paro, Deus me livre. E aí, no outro dia, ele teve uma oportunidade de fazer uma atividade em dupla. E a dupla foi o Joel, que hoje é nosso sócio, e o Thiago. E aí ele convidou, falou... Cara, você é de Porto Velho, pô, já ouvi falar bastante, a gente estuda bastante através do IBGE, as cidades que têm potenciais para expansão, que tem uma renda per capita próxima à nossa aqui, que a gente atua e tudo mais. Vamos tomar um café sexta-feira no escritório? Olha, Aí, Caraca. Ó que legal. Só que isso era numa terça, se eu não me engano. O Thiago nem deu bola. Me ligou à noite, falou, o cara me chamou, tal, legal. E aí, foi lá na sexta, achou até que o pessoal tivesse esquecido. E aí demorou umas 2, 3 horas essa reunião, foi direto. Passaram sem almoçar, tudo. E saiu de lá com uma proposta para abertura de uma empresa. Aí o Thiago chegou aqui, depois de um mês eles vieram para cá, para a gente realmente colocar as coisas na mesa, né? E montar. Então a gente iniciou desse jeito. Iniciou porque a gente tem valores iguais, a gente entende as mesmas, a gente tem os mesmos objetivos, a gente se entende muito bem quanto organização, onde quer chegar, os limites ali legal. cada vez mais se capacitando, né? Uhum. E então iniciou assim a Investcorp. A gente poderia contar uma história um pouquinho mais Bonitinha? Bonitinha. mas A ela verdade nua e crua. mas o legal é para mostrar pro pessoal onde se faz negócio. E não é isso. dentro do escritório. Não, nunca é. E eu Não acho é. muito legal isso, porque a gente estava conversando, eu e os meninos, eu sempre falo isso para eles. Porque é o seguinte, eu falo para eles sobre a questão da gente estar nos ambientes e diversificar os ambientes, porque não é no ambiente do direito que às vezes que a gente vai fazer um negócio. Às vezes é fazendo um tênis, às vezes é numa academia, às vezes é num crossfit, às vezes por exemplo, o Thiago ele estava numa oficina de culinária, faço curso de culinária. Ele também Legal. faz o curso lá da Vox2U, que é maravilhoso e que conhece outras pessoas de outras áreas. Então, assim, é você fazendo esse network. Hoje, gente, você ter às vezes 5 minutos com alguém muito... Agora eu vou falar exatamente o que eu falei pra eles. O Paulo Leman, a gente sabe quem é ele, é o homem mais rico do Brasil e tal. Só que você teria 10 minutos com ele, Lucas? Vamos ser sinceros, na tua realidade. Não. Mas se você fizer tênis e jogar na mesma quadra que ele, você vai ter 5 minutos com ele. Você sabia? E 5 minutos com ele, cara, que ele fale qualquer coisa. Aquele cara, hoje, ele é não sei se ele é atualmente ainda, mas ele é um dos caras mais ricos do Brasil. Então, assim... Caramba! Tipo, 5 minutos com o cara, 10 minutos com o cara. Talvez na sua vida normal, não tem como. Não tem como você encontrar ele. São interesses Mas no comuns. esporte, sim. Ele faz pesca, mergulho, né? Aquela pesca aquática lá. Ele faz um monte de coisa. Imagina você estar com esse cara. E assim, os amigos dele, as pessoas, o ciclo dele são essas pessoas. As pessoas do esporte. Então, eu falava isso pro Thiago, bati muito nessa tecla. A gente conversou bastante sobre assim, isso. É impressionante como a gente tem que sair um pouco da nossa bolha. É uma conversa ali com E outra você pessoa. hoje trouxe que exatamente um realmente caso concreto. Agora, meu amor, você vai virar meu exemplo. Eu vou falar, lembra, sabe, Investcorp? Então, ela Sabe, aconteceu. ela começou no CrossFit. Porém, enfim, muito legal essa história. E, Lucas, eu queria só te perguntar uma coisa, assim, entrando já no direito. Você falou, lá antes de você falar da história do Investcorp, você falou assim, Vitória, para eu poder ter um empreendimento, eu faço um estudo das famílias que vão estar lá, disso, daquilo, outro. Você vai ter aceitação do público. Acho incrível isso na parte imobiliária, nessa parte toda. Agora, na parte do direito, como que você prepara para você levantar o empreendimento? Porque imagina, pode acontecer, às vezes você está no meio de uma construção e você não ter feito a parte preventiva correta e você ter que parar a construção. Pelo menos aqui em Porto Velho era cheio de prédio condenado embargado, aí, né? embargado, enfim. Aí eu quero saber como que você fez esse trabalho e qual foi a importância de você ter um bom advogado nesse momento. E onde entra o advogado também, né? Cada fase, né? Em cada fase. O processo de incorporação ele é um processo bem extenso, assim, bem complexo. Para quem nunca trabalhou com isso, né? Mas vou tentar simplificar. Deixa tá? bem didático. A gente
gente inicia assim. Primeira coisa que vocês imaginam quando eu vou falar, que eu vou falar futuramente aqui, ó, a gente vai lançar um novo empreendimento. O que vocês vão perguntar? Onde vai ser? Qual Verdade. que seria tudo? Não, eu ia perguntar valor. Mas, pobre. Lucas, é porque eu não tenho. Lucas, você tem que entender. O pobre é assim. Não Lucas, mas deixa eu te falar. Aceita. Eu não te falei que eu comprei o Lume, eu não sei nem a metragem? Eu não sei a metragem. Entendi. Eu sou tua melhor cliente. Se você reclamar de mim, meu Não filho. reclamo, Só tem que Ah, colocar, tá. Só pra a tu parte botar Na essa verdade, mão. tem É 3 caloteira. clientes aqui, né? Eu agradeço. Todo mundo é são teu verdade. cliente. Isso é Todos verdade. clientes. Inclusive, cadê o Iscan? Agradeço a confiança. Agradeço a confiança e É o para local. iniciar, local. Onde é? Isso, Local. localização. Então a gente inicia com um terreno. Então a gente, pelo menos o que a gente trabalha, o que a gente acredita, melhor localização da cidade, pela nossa pesquisa, cada empresa tem a sua metodologia. Até porque também tem que ver o público-alvo. Isso. Por exemplo, o teu público Alto é padrão, classe médio média alta, padrão, entendeu? o que Essas você quer, né? O nosso, por público padrão alto, a gente procura uma determinada região, então inicia por um terreno. Quando a gente escolheu o terreno, a gente faz uma negociação. Essa negociação, ela deixa o terreno em stand-by, ou seja, com a preferência de compra para a empresa durante um período determinado que a gente coloca em contrato. Aí entra o advogado. Entendi. Na primeira etapa já entra o advogado. Uhum. Então, ele é um termo de opção. Certo. Ele pode ser por 6 meses, pode ser por 1 ano, pode ser por 3 meses. É o tempo que a gente vai levar para analisar a viabilidade daquele terreno. A gente vai fazer uma consulta prévia em todas as secretarias para ver como está o terreno. Vai ter a veterinária, vai ter todas as certidões para ver se o terreno está regular Apto. e se ele está apto para uma incorporação e se no plano diretor, no zoneamento, permite... Quantos andares? Isso, se ele permite... O empreendimento que que o você... empreendimento seja realizado. Ele permitindo, a gente passa para a etapa de estudo, o estudo de arquitetura. Então, é o estudo de massa que a gente chama. Sobe o prédio Uhum. e aí entra na vocação do terreno. Qual público que a gente quer atingir? Uhum. É o público para essa região. Ela se caracteriza como? É um comercial? É um público... é um Residencial. padrão alto, mas qual tamanho? É um 200 metros? É um 150? É um 100? É um 80? É um 50? Tudo isso pode ser padrão alto. Certo. A gente entende isso, e aí entende faz o estudo de volumetria, estudo de arquitetura, e depois do estudo de arquitetura entra para análise de viabilidade econômica, que é feita dentro da empresa. Então a gente analisa financeiramente, vai custar X para construir, vai custar tanto para vender, para aprovar. Então, passou na viabilidade financeira, vai para pesquisa de mercado. A gente contrata uma empresa para fazer pesquisa e validar o que a gente estava Pensando ali, né, que tá verificando. sugerindo a partir de análises internas e com corretores locais e tudo mais. Aí passou dessa etapa, já entra a burocracia, que é a aprovação nos órgãos. Então aqui a gente tem todos os órgãos que regulamentam a construção e a incorporação em si. O ato da incorporação você inserir na matrícula do terreno o projeto. Simplificando, seria isso. É a gente incorporar à matrícula de um terreno um projeto futuro que será construído. Então, só é permitido vender um apartamento regularmente após o registro de incorporação. Porque após o registro de incorporação, tanto o incorporador quanto os clientes, investidores, eles estão seguros. E tudo Tudo validado. Tudo também. regularizado. E todas essas certidões que você faz durante esse tempo, todo esse advogado que você paga e tudo mais, vai saindo do investimento que a Investcorp vai fazer, no caso que eu estou falando. Então, é da pessoa que vai fazer o empreendimento. Para depois você abrir isso até para o investidor. Exatamente. A gente tem Antes investimento... Antes do... Caixa para isso. Né? Não, e antes de fazer a incorporação, você não pode nem ter um investidor ali naquela história. Não. Não pode, né? O que a gente pode Porque não ter... pode vender o sonho, pode, né? Tem que vender alguma coisa. Na verdade, assim, você não pode vender um imóvel, né? Você pode ter... A gente tem acesso a alguns investidores, a fundos, só que já tem que estar com o material formatado. Já tem que estar com incorporação, já tem que estar com um formato mais regular. Mas o processo de incorporação ele já permite a gente entender, por exemplo, numa pesquisa informal, a gente vai criar um produto X e você já pergunta quanto?
A gente já entende Já se isso é consegue viável dar ou uns não. parâmetros, né? Isso. Entendi. Mas isso aí seria mais ou menos em que fase? Depois ou antes da incorporação, pela tua experiência, né? Mas não, Ok. não a venda, não a venda em si. Nada. Não a Exato. divulgação, não o lançamento. Eu tenho uma dúvida, Lucas. A negociação com o dono do terreno, normalmente vocês fazem como? Porque se é o melhor terreno da cidade, com certeza é um valor muito grande. E aí a Invest Corpus dá isso, ou então reverte nos apartamentos? Me explica um pouquinho. E Aí aí depende, entra, né, e aí amigo? entra Aí também, eu acho que o aí é advogado, pessoal. né? Sim. Ou a negociação de acordo com a pessoa. Entra o advogado para Formalizar o acordo. formalizar esse acordo. Mas isso daí é mais, eu acho que tino comercial, tipo, do Depende. que você vai fazer, né? Depende. Depende do dono, do proprietário do terreno, depende do que a gente está buscando também. Às vezes o proprietário do terreno quer ser sócio, então a gente cria uma empresa para que, uma SCP, uma SPE, para que ele seja parte integrante do empreendimento e ele entra com o terreno. Às vezes ele quer uma permuta física, ou seja, ele vai receber em unidades, né, de apartamentos. Um leque Ou a gente faz a inúmeras possibilidades. aquisição e então Possibilidades, né? E tudo isso é importante em advogado. Eu ia até te perguntar outra coisa. Aqui em Rondônia, você acha que tem nicho ainda para essa advocacia? muito. Né? Eu tive num podcast ano passado. Da Leide. Isso, que também é nossa cliente. Ela já foi nossa querida. convidada. Né? E ela se especializou nessa área, tem um conhecimento muito bom, passa para a gente algumas informações importantes e ela também tem se tornado referência, né? Está buscando isso. Mas eu acredito que tenha muita área para isso. Porque o que acontece? Hoje a gente vê muitos corretores, e tem uma quantidade muito grande de corretores, porque tem mais empreendimentos na cidade. E casas, apartamentos, sala comercial, tudo. E os corretores eles estão se reinventando, assim, estão se profissionalizando. Então hoje a gente tem uma admiração muito grande pelos parceiros que a gente tem de trabalho. Que os corretores estão realmente fazendo um trabalho muito bom, dando um atendimento muito especial para o cliente, um feedback muito bom. Então, o papel do advogado também é em auxiliar o corretor a fazer essa negociação. Eu já tive pessoalmente, eu já tive um caso em que eu comprei um apartamento em que de uma imobiliária fez o contrato, não passou por um advogado meu, e no contrato não tinha cláusula nenhuma de Decisão? tinha uma cláusula muito aberta, nada específico de uma possível rescisão, no caso foi algo... E aí eu fiquei assim 2 anos sem conseguir receber o valor do apartamento, aí eu tive que contratar outra pessoa para... Então assim, foi o primeiro aprendizado que eu tive, né? Eu assinei algo que eu não tinha noção. Hoje claro que trabalhando com isso eu já tenho um pouquinho mais de noção. É muito importante. E, Lucas, agora eu acho que, assim, poderia ficar aqui contigo 1 hora, mas a gente tem limite de tempo. E antes, deixa eu só fazer uma pergunta pra ele. Vai, consultoria. Não, é sério. É uma dúvida que eu nunca entendi. Eu te falei, o próprio Elon Musk, ele tem aquela questão de construção agora por meio meio que uma casa já pronta, né? Aí eu tinha visto um podcast até do Primo Rico, do Justus. Ele abriu uma empresa também, o Roberto Justus. Ele abriu uma empresa exatamente de construção, só que não é a construção tijolo. Sim. É a construção, aquela que é a construção pré-moldada. Sim. Por que a gente, brasileiro, não é rondoniense, não utiliza essa construção, velho? Hoje em dia eu tô vendo bastante a questão também daquele de metal. Sim. Acho que hoje em dia está sendo Estrutura bem metálica. utilizado com essa estrutura metálica. Por que a gente ainda não não aceitou isso, velho? Tem alguma... Eu acredito que seja cultural. A gente já tentou implementar algumas tecnologias novas tecnologias construtivas, tanto seguro em casas. É seguro, sim. Seguro. É seguro. Estados Unidos, por exemplo, só tem casas Não, mas de é que tá, frame, eu né? penso na questão, Lucas, tipo, é seguro, a questão climática, a questão de segurança mesmo, segurança, entendeu? Tipo, não sei. Não, mas eu acho que é mais cultural, porque todo mundo faz assim, então agora a gente continua fazendo isso. Você vê os grandes arranha-céus de Nova York, é tudo estrutura metálica. Sim. Todos estrutura metálica. Brasil foi desenvolvendo na parte de alvenaria, de estrutura de concreto. Aí tem tecnologias melhores ainda.
A gente utiliza um tipo de laje que diminui o Peso. peso, não, também acústica. o peso, mas a acústica, diminui o som. Tem tecnologias, mesmo sendo uma construção convencional. Uhum. Mas tem agora tecnologias que estão aqui na cidade, por exemplo, o Marcos Paulo, da MP Engenharia, tem o ICF, que é um bloco de isopor. Pré-moldados. É esse que ele tem. Que Pré-moldados, tem a né? empresa, exatamente essa, do tipo É, de isopor. ICF. Eu não sabia. E é bem Interessante. legal, ele tem trabalhado bastante, já está fazendo estudo até para prédio de 6 pavimentos. Pô, legal. Assim, ele acabou de ser regulamentado na Caixa Econômica, então em residências ela pode já ser financiada. Tem um desempenho térmico muito bom. Ele me mostrou... É esse que ele tem. Eu achei muito interessante. Ele me mostrou uma foto que, assim, na parede de fora da casa dele, tava 80 graus, se eu não me engano. Uhum. E dentro tava 25 graus. A mesma parede. Caramba. Porque é um isopor Foda, e uma parede de concreto dentro. Então não tem como. Não... E eu ia Pra perguntar nossa qual que era a região é qualidade, ótimo isso, mas hein? então É é muito uma... boa. É muito Pra bom, nossa né? região isso é muito muito boa bom, e hein? o custo é muito bom também. Então a gente vai viabilizar casas com essa tecnologia. Acaba sendo até mais barato do que o não. A proposta é essa. Mas assim, Legal. depende do projeto. Uhum. Né? Não é, lógico. se for Não é algo só chegar padronizado, mas depende do projeto. Aqueles Perfeito, projetos legal. que... E, vamos falar Lucas, do novo qual que é empreendimento, isso que eu ia né? falar, E- Lucas, para finalizar, conta aí seu novo empreendimento, então. Vale vender pra gente. Eu não tenho dinheiro, Os não adianta. novos empreendimentos. Eu só vou pegar a assinatura de vocês antes. Ah, Não, não. o contrato tá Só aqui? os- Já Deus pode me assinar. livre, A gente amigo. ganhou um presentinho, é isso daqui. Só que no final é um No contrato. final- No final tá escrito nosso nome e assinatura. Só assina aqui, por favor. Não, vocês com certeza os clientes serão os primeiros a saber. A gente faz questão de manter essa transparência na empresa, tanto de relatório mensal, de acompanhamento de obra, de quando é possível visitar, do que a gente está ali entregando para o cliente. Então, Inclusive, esse mês agora veio o dronezinho. Veio a imagem do drone lá. veio do drone. Tu viu? Tu Cara, pegou? você não Amiga, acredita? não pode não chega ver. nada pra mim, Ei, não. no meu É chega. porque Chega. eu faço- Só que, ó, eu vou Vai, falar, a vai, Laura certinho. sempre dá presentinho final do ano. Eu Eu recebi nunca também. ganhei uma. Eu recebi a velhinha. A primeira coisa que eu ganhei foi esse bloco aqui. Eu vou já fazer uma reclamação lá, tá? Pode Já fazer. Tu Vou fazer uma botou o reclamação. e-mail. Mas E eu tô pagando, eu acho que tá, eu sei, gente, certinho. sabe por quê? Porque perturba todo mês. Eu sou chato. Certeza, Eu sou aquele cliente, mas eu certeza. pago certinho, pô. Eu sou... Ah, não tem aquilo lá? Então vamos mandar os Não, brindes, ele é vamos muito mandar. chato, pra ele calar a boca. Tu não tá nem aí? A gente não tá aí nem só aí. paga e pronto. Não tem ninguém chato. olha aí, ó. Viu? Viu? Isso aí. Tem não. Uhum. Mas o que a gente está preparando para esse ano é primeiro uma reestruturação de marca, que eu tinha comentado com vocês. Uhum. Então ela vai acontecer em agosto, dia 31 de agosto, vai acontecer uma virada. Os clientes vão ficar sabendo através de uma ação que a gente vai fazer. Não De posso- Investe Corpo vai ser chamado Investe Corpo. Corpo? De corpo. Corpo. Eu tô brincando, amiga, Cala a porque a boca, gente é Não entendi zoeira. a piada, mas Não é, porque, tipo assim, vai reestruturar Investe a marca. Vai Corpo. mudar a marca ou vai tirar o nome? isso vai mudar a marca. Assim, ó, Viu? Então, é Ó, isso. aí Mano. vai ter- Vai eu mudar, entendi. tipo, de água para water, entendeu? Só pra zoar. Não. Tipo, vai mudar muita coisa. Mas vai a sim. Investcorp, ela vai subir, ela vai virar um grupo e embaixo ela vai ter algumas empresas que serão... Que nem o ADV Prat. Que uma é dona... Então, só que Mas vai ser a Investcorp, ela não deixa, é o mesmo grupo, ela não deixará De de existir. existir, o CNPJ é o mesmo. O Vai que ser vai legal. acontecer é uma comunicação com o cliente final de outra forma. Então, serão 3 marcas, na verdade 4 marcas. Então, uma marca aqui para Porto Velho, uma marca para Joinville, então buscando a comunicação mais ativa com o cliente daqui. Legal. E uma segunda marca aqui de Porto Velho, ela vai ser uma nova empresa para o produto que eu comentei, que é um produto de entrada, que é um produto econômico, que vai ser lançado agora em agosto com 160 unidades. Esse já está aprovado, já está... Caramba, Prédio. amigo. São Vai ser- 8 blocos. 8 blocos? 8 blocos. Vai ser tipo bem grandão, então, Bem né? grandão. Depois eu vou mostrar para vocês, quando eu tiver Mais- já puder, Mais né, informações, fazer né? mas esse já está incorporado, já está registrado. Pô, velho. Então já tá tudo- Já fez a Esse, parte esse contrato aqui, burocrática. O então... contrato já está... Ele já... Isso. Pô, E, Muito legal. Então, com essa reestruturação de marca, a gente vai ter uma comunicação muito interessante com os clientes. E já sabe o onde vai ser?
Não pode dar spoiler. Não Local, pode, a gente sabe, mas não pode dar spoiler. Ah, não pode? Ei, mas deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que agora não, mas é pra tu voltar aqui pra dar um desconto pra galera quando puder falar sobre empreendimento. Não, legal, eu venho pra fazer um Um lançamento. lançamento. Pronto, vem. E aí já vai pensando aí já no desconto. Vem. A galera gosta eu de vou desconto. preparar algo legal pro... A gente, direito. você sabe que a Investcorp não trabalha com desconto, mas a gente trabalha com valor agregado, que é o que a gente entrega. Veja o que você pode fazer. Então, a gente quer um negócio bom. Só porque você tá assistindo o seu, vai vir com tijolo, vai vir com tudo pintado. Não, Mas vai vir com diferencial. Sim, são diferenciais, a gente flexibiliza, vocês sabem como a gente trabalha. É verdade, é A perfeito. gente tem um contato muito legal. pessoal e a gente eu não não quer posso- perder isso. isso é verdade, Por isso que a gente está... Isso que é legal, essa questão que tu falou de ter obviamente, a Investcorp não vai deixar de existir, mas ter essa personificação de cada um, porque, por exemplo, Vai. a clientela de Joinville, a forma de tu falar é diferente, Exato. a forma de tu tratar uma pessoa de qualquer... Sabe, é tudo diferente. Agora, Aqui o vai pra pessoal é mais Rondônia, chato, né? Não é mais chato. Eu não sou chato, não. Não, porque Mas é a forma de cultural, tratar cada um tem A a sua gente aqui cultura. O já- nome a do gente Felipe é mais salvo lá no celular da Laura deve ser assim, mala sem alma. Sai daí. Vai ser Aqui eu acho chato. Eu acho que Eu vou ver depois, tá? Não, fala assim, não. Cliente chato. Cliente chato. Não existe. O do Felipe é caloteiro. Não, do Thiago é caloteiro. Não, sai daí. O teu você é Não é caloteiro chato, sim. Estelionatário. Não, eu queria te falar. Porque, brincando. velho, eu acho que o nortista por si só, ele é mais... Eu acho que ele é um Vê, pouco mais acolhedor. ele não, é que mais... acolhedor, é ter medo de negócio. Não, Tu não acha que o também. pessoal aqui é mais medroso Tem, pra investir? tem um inicial teve, mas eu acho que agora já tá mais... tá mais- Ah, porque você E já você tem tem já público Sorro, também, né? O Sorro e essas coisas. É, Mas quando- assim, eu digo quando realmente tem um que até negócio pra ali você pra dar de apresentar o negócio, a proposta, é diferente, né? Pois Mas, enfim, também já tá acabando mesmo, por isso que eu ia tá desligando uma as tirando coisas. Mas eu posso concluir? Ou... Claro. Lógico. Então, vai haver essa reestruturação, os clientes Legal. todos vão ficar sabendo, a comunidade, né, que conhece e que não conhece vai passar a conhecer. Uhum. E além desse empreendimento com 160 unidades, a gente tem um outro com 90 unidades que vai ser padrão alto, que vai ser lançado ali na mesma região que a gente atua. Presidente legal. Dutra. Não, ele não vai. Não posso falar ainda o local. Ela quer mas porque quer saber o local, É, meu irmão. tem, Para. eu tenho que Você fazer falou segredo. que é a primeira Calma, pergunta. mas Aí eu tô calma, Mas eu falei a região. Falou a região. Eu já sei, já É dá aquela pra- região, gente, dos milionários de Porto Velho. Milionários, é. Tem bebê. E a região que a gente. Mas a gente não vai trabalhar só nessa região, mas é uma região que a gente Vê o potencial, né? entende que há Lucas, procura, né? outro spoiler. Vamos pro interior? A partir de, por enquanto não, a gente estuda outras Legal. expansões, né? Legal. Por enquanto a gente não está com essa expectativa para o interior. Mas para concluir essa questão dos empreendimentos, da estruturação de marca, eu queria falar que a gente está aberto, a Investcorp ela vai ter essa reestruturação para aumentar de tamanho, para se comunicar melhor. Não é uma divisão, é uma, como a gente fala, é uma melhoria na comunicação com os clientes, é uma melhoria também no processo, no feedback, deixar o atendimento ainda mais pessoal. Porque é setorizar, né? Hoje tem grandes construtoras, Cirela, por exemplo, que tem 10 ou 11 construtoras embaixo. Não, e é legal, então, e é legal ter esse grupo cada um para tem- realmente você saber qual que é aquela galera ali e ter eu acho que a partir daquele momento ali já ter fazer um afinamento daquela galera, porque imagina, provavelmente a maioria pode morar ali. Você imagina você já fazer o tratamento dessa pessoa já nessa fase, nem era essa ideia, né? Não, mas Ou era? é. Nessa parte propedêutica, é muito massa. É, Eu acho que pô, tudo é Exatamente isso. melhorias, né, Lucas? Exatamente isso. E assim, como sempre, a gente está... Vocês estão convidados sempre para ir lá no escritório, tomar um café. Eu vou lá toda vez, meu amigo. Eu vou lá Tem, sempre. Não na chama sexta- não, sexta-feira. Eu só fui lá 2 vezes para assinar e a outra foi para assinar também. a gente vai no cartório. Mas estamos abertos assim para quero tirar uma dúvida, eu não entendi tal fluxo ou como é que é, qual que é o tamanho do meu apartamento? Ah, não, mas a Laura sempre pergunta, ela Qual que sempre é o tamanho? responde. Não, o Aí- pessoal é muito gente boa lá. Não, é verdade. E tem na sexta-feira a gente faz um happy hour, a gente pode combinar e aí Que é pior que eu nunca fui Só chama o chamada. Felipe, que é o Só o Felipe. Só o quê? O Felipe vai lá Não no... fala pra eles Garapeiro. não, fala pra eles não. Porque... Tu já foi sexta-feira? Não é. Amigo, a Laura me chama toda vez, eu sou amigo da Laura. Não é toda Deus sexta-feira, Deus não é assim que Deus, acontece. velho. Calma, não é uma assim que vez no mês acontece. só, pô, Mas a gente, eu digo que a gente está sempre procurando aproximar vocês, aproximar os clientes. Então, estamos abertos a
O escritório está aberto e a gente está aí também, né? Por aí, em Perfeito. qualquer lugar da cidade. Invest Corp se tem Instagram? encontrando. Tem Instagram. Qual é o Instagram? Já dá pro pessoal. Invest Corp. Vai deixar aqui embaixo Empreendimentos. também, galera. O Instagramzinho aí. Quem E quiser saber obrigada, mais, Lucas, pela presença. A gente Obrigado amou, a vocês. amou mesmo, Top. de Muito verdade. E legal. a gente espera de novo pro lançamento desse 31 de Empreendimento. agosto. lugar e esse empreendimento que é 31 tá de super agosto, né? secreto. Eu lembrei porque agosto é meu aniversário. Ixi, Quando olha que vai aqui. ser? Mês do meu aniversário. Já tá Ó, querendo 31 de já. agosto a gente vai fazer a mudança de marca. E aí a gente pode Já pode conversar. talvez Pronto. já comece Em em setembro, Já dá então pra- ele vem. setembro. Isso. Bem, Já dá pra- Fechou. Obrigada, Lucas. Muito obrigado. Beijo, Obrigado a gente. vocês. Até quarta-feira que Tchau, vem. pessoal. Valeu.